talvez não seria a palavra que os irmãos queriam ouvir. Como hoje nós comemoramos a morte e ressurreição de Cristo, é a única morte que é ser comemorada, é a única morte que morreu, ressuscitou e trouxe vida a quem não tinha vida. Talvez você queria ouvir uma palavra que falasse da ressurreição de Cristo. Talvez você queria ouvir uma palavra que falasse de sepultamento e ressurreição de Cristo. Mas porém, alguns dias orando, jejuando, Deus tocou no meu coração que viesse trazer a palavra aqui nesta noite em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. A gente não faz aquilo que a gente quer, mas faz aquilo que o Deus quer. Talvez esteja alguém aqui talvez não, tem alguém necessitando desta palavra. Então, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Assunção, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns homens de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Neemias, um copeiro do rei, que para ele estava ótimo, aparentemente estava ótimo. E um dia decide um irmão seu e alguns homens de Judá, como nos conta o texto, vim visitar Neemias. E Neemias lhe faz esta pergunta acerca da cidade, acerca do muro da cidade e acerca do seu povo. Porém, Neemias tem uma resposta a qual talvez ele não esperava. Porque se ele esperasse aquela resposta, ele não ia se assentar, ele não ia chorar, ele não ia se lamentar perante Deus. Mas porém, Neemias não está se lamentando por um problema que é seu, é por um problema que é do seu povo. Mas porém, Neemias, quando ele tem conhecimento dessa situação, ele não vê uma coisa impossível, ele já recorre a quem pode mudar esta situação. E quem pode mudar? Deus. E quem ele recorre? Ao Senhor. Com o quê? Com oração, jejum, consagração e buscando a Deus como poderia fazer aquilo. Porque Neemias também era um homem conhecedor da palavra de Deus. Se nós lermos o texto, ele vai dizer que aquele povo é aquele povo que Deus tirou com mão forte do Egito. E ele tem certeza que aquele povo que Deus tirou com mão forte do Egito, daquela geração que foi tirada do Egito, ele tem certeza que não era aquilo que Deus tinha preparado para eles naquele momento, aquele cenário que eles estavam vivendo. Ele tinha certeza que Deus tinha preparado coisas melhores para aquele povo. E o que é que aquele povo estava vivendo? O texto vai nos dizer que a cidade, os muros estavam fendidos, ou seja, estava tudo destruído. Ele está dizendo que o povo estava em miséria, ou seja, o que tinha lá? Miséria, desgraça e tudo destruído. Não era o cenário, não era o que Deus tinha criado para o povo, não era o que Deus tinha planejado, projetado para aquele povo. O que Deus tinha projetado para aquele povo era coisas melhores. Em primeiro lugar, restauração espiritual. Segundo, que o povo tivesse em um lugar que ele se sentisse bem para buscar ao Senhor. Então Neemias resolve o quê? Buscar ao Senhor. Porque Neemias era cooperador do rei Artaxerxes, que antes
era inimigo do povo de Deus. Então Neemias não podia entrar de carreta. Neemias tinha que buscar a estratégia de quem? De Deus. Se você está numa situação difícil, busque a estratégia de Deus, que Deus resolve isso. Não tome decisões precipitadas. Neemias é um modelo para os crentes, para líderes, para aqueles que buscam Deus, aqueles que tentam buscar coisa no ministério, tentam buscar altos padrões no ministério. Neemias é um modelo. Aqueles que tentam fazer a vontade de Deus, querem fazer a obra de Deus, Neemias é um modelo. O livro de Neemias é muito bom para os crentes hoje. Para quê? Para que não possam tomar decisões precipitadas. Então Neemias resolve buscar Deus. E um dia, Neemias entra triste na presença do rei. E quando Neemias entra triste na presença do rei, o rei lhe faz uma pergunta: por que estás triste? Se não é isso tristeza do teu coração, não está doente. E Neemias: como poderia estar eu alegre? Se o sepulcro, a cidade do sepulcro, meus pais estão em ruína. Então o rei lhe pergunta: e o que ele me pede? E Neemias pede o quê? A oportunidade de ir ver o sepulcro do pai. Porém, Neemias queria a oportunidade, era de fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para aquele povo não era o momento que ele estava vivendo. Era outro cenário. Assim como você deseja coisas boas dentro do teu coração, isso é a vontade de Deus para o teu coração. Interessante que no capítulo 2, diz o Neemias: e sucedeu, pois, no mês de Quisleu, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e tomei e o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estive triste diante dele. Então Neemias comenta, fala que ele nunca esteve triste diante do rei. Dá para se entender que Neemias era um homem alegre, alto astral. Se levantava qualquer um com o seu sorriso. Olhava para você, se você estava triste, o sorriso de Neemias dava para você se levantar. Era um homem a qual trazia alegria ao coração dos outros. Mas um dia ele entra triste e o rei se preocupa. Por que o rei também se preocupa? Porque Neemias, ele provava o vinho que vinha para o rei. Porque se aquele vinho tivesse veneno, quem morria era Neemias. O rei escapava. Então o rei percebe uma situação diferente. Neemias entra triste. Mas o que eu acho interessante é que Neemias também, eu imagino que Neemias pensa assim: se é para sofrer, é melhor sofrer fazendo a obra de Deus. Se é para correr risco, é melhor correr risco fazendo a vontade de Deus. Porque aqui Neemias também corria risco. Porque se esse vinho está contaminado com veneno, Neemias morria. Mas o que nós precisamos entender: se trabalhamos para Deus correndo risco, a recompensa vem de quem? Vem de Deus. Se trabalhamos para Deus fazendo a sua vontade e não nos importamos com o que vem pela frente, Deus o livrará. Porém, Neemias tem carta branca do rei e vai fazer a obra de Deus. Porém, Neemias se encontra umas barreiras, como por exemplo Sanbalat, Tobias. E quando Neemias chega para fazer a obra de Deus, nos diz o texto que o coração de Sanbalat, de Tobias, arde em ira, porque alguém veio procurar o bem dos filhos de Israel. Você acha que você estando fazendo a vontade de Deus, todos vão se agradar? Não vai. E quando Neemias chega, há um escarnecimento deles contra Neemias. Mas porém Neemias já tinha jejuado, orado e buscado ao Senhor. E o que Neemias precisava, ele tinha o quê? A mão de Deus. O que Neemias precisava, ele tinha o quê? A ordem do rei. Eu vejo que Neemias não saiu aleatório. Neemias saiu debaixo da mão de Deus e com a carta branca que o rei tinha lhe dado. E o texto vai nos dizer que Neemias não foi só. E o rei ainda lhe deu um exército para que fosse junto com ele. Irmão, interessante, aqui, o rei sendo inimigo do povo de Deus, mas é o rei que abençoa Neemias, é o rei que abençoa o povo de Deus, é o rei que dá carta branca para Neemias fazer a vontade de Deus. Aí você pode dizer assim: eu não posso fazer a vontade de Deus que estão me perseguindo. Mas a vontade de Deus vem do coração de quem está te perseguindo ou do coração de Deus?
Mas o crescimento da obra de Deus depende de quem está te perseguindo ou de quem está te mandando fazer a vontade de Deus. Nós vejamos que as coisas começam com o quê? Com jejum, oração e busca ao Senhor. Se você busca, tem crescimento. Se você confia, tem crescimento. Se você tem vontade de fazer, Deus fará e te ajudará. E Neemias, quando ele chega para fazer a vontade de Deus, porém, nos diz o capítulo 4, diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava os muros, ardeu em ira, indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse que fazer estes fracos judeus, permitisse-lhe isso, e sacrificarão e acabarão num só dia, e vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente os muros de pedra. Veja que o material aqui que eles estão usando é bom. Muro de pedra, material bom. Mas porém eles escarnecem. Eles procuram um animal bem frágil e dizem: ainda que vir uma raposa, derrubará esse muro. Veja que o que é que nós precisamos aprender? É que mesmo o material sendo bom, valoroso na nossa mão, mas quem não tem discernimento, acha que não tem valor, acha que aquilo que estamos fazendo para Deus, não há crescimento da obra. Não há por quê? Porque ele não tem a mesma coisa que você tem. O quê? O Espírito de Deus. Porque ele está completamente lutando contra Deus. E não é bom lutar contra o Senhor. É bom estar do lado do Senhor. E Neemias não se importa com isso. O interessante é que Neemias não vai chorar. Que toda vez que as coisas apertam, ele diz: a mão do Senhor nos ajudará. Neemias, ele sai decidido a fazer a vontade de Deus. E quando Neemias sai decidido a fazer a vontade de Deus, Neemias não sai de qualquer jeito. Ele pede o necessário para o rei. Porque naquele momento quem poderia ajudar ele era o rei. Só que Neemias também é um homem que reconhece que aquilo ali não foi a força do braço dele. E ele ora pedindo a Deus, dizendo: Senhor, me dê graça perante este homem. E o Senhor dá graça a Neemias. A palavra nos diz que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Meus irmãos, será que Deus não pode fazer coisas maiores nas vidas de vocês? Será que isso depende mesmo só de Deus? Ou nós estamos buscando pouco, ou nós estamos confiando menos? Os tempos passam, mas Deus continua o mesmo. Os tempos passam, mas Jesus está aqui. Os tempos passam, mas Jesus não passa. Porque Ele é de eternidade e eternidade. E Neemias, quando ele chega na cidade, as barreiras que ele encontra não são impedimento para ele fazer a vontade de Deus. O que ele encontra não é dar mais força para ele. Neemias busca ao Senhor e ele faz aquilo que ele propôs no seu coração, porque não foi exatamente ele que propôs, foi Deus que colocou. Às vezes achamos que aquilo que está dentro do nosso coração para fazermos a vontade de Deus, achamos que é nós que colocamos, mas é o Deus que tem aquecido o teu coração para fazer a obra dele. Então continue trabalhando, continue fazendo, porque a recompensa é de Deus.
Engraçado é que quando seus inimigos se levantam, eles acham que vão prevalecer. Mas Neemias tem a certeza que quem está com ele é o Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender com este livro, com este texto, que a obra de Deus tem dificuldade. A obra de Deus tem opositores. Mas a obra de Deus, ela não para. Quem para somos nós. Quem paramos somos nós. Porque quem faz a obra prosseguir é Deus. Quem faz a obra crescer é Deus. E esta obra cresce como? É pregando a palavra, é com almas se rendendo aos pés, é o poder de Deus descendo, é a igreja glorificando, e Jesus transformando os vidas, e almas sendo acrescentadas no reino do céu. No capítulo 3, no versículo 19, diz assim: e que ouvindo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita e Gesem, o Arabe, zombaram de nós. Isso, zombaram de nós e desprezaram-nos. E disseram: que é isto que faz? Quereis rebelar-vos contra o rei? O que é que me chama a atenção neste versículo? É que quando eles estão fazendo a obra de Deus, tem zombaria. Eles começam a zombar. Mas, porém, quem zomba não sabe do final. Não sabe como vai concluir. Não sabe como vai ser feita a obra. Não sabe quem que está conduzindo aquela obra. É a mesma coisa de você chegar num lugar e ter só um pouquinho de crente e começar a trabalhar naquela congregação e começar a orar e começar a buscar Deus, e alguém diz assim: será que vai para frente? Será que isso vai continuar? Vai, irmão. Porque quem está na frente é Deus. Aleluia. Quem está na frente é o Senhor. Quem dá crescimento é o Senhor. Quem transforma é o Senhor. A obra é dele. Nós somos aqui trabalhadores dele. E muito bem auxiliado por ele. E se nós somos muito bem auxiliados por ele, não falha a obra do Pai. A obra do Pai continua. Nós somos os Neemias que a qual estamos aqui. A vez de Neemias passou, agora é a minha, é a sua. É minha vez e a sua. E eles começam a zombar. Interessante que é necessário a gente ter, irmão, discernimento de Deus. Porque eles começam a zombar. Se nós formos para o capítulo 6, quando eles têm conhecimento que os muros que já estão sendo levantados, eles mandam carta. E dizendo: vem. E congregamos, desçamos e congregamos junto. E Neemias diz: não posso. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Calma aí. Antes, a raposa ia derrubar. Material bom que era pedra não ia servir de nada. Estava com raiva porque a obra estava sendo levantada. Os muros estavam sendo edificados. A restauração espiritual do povo estava sendo restaurada. Estava a casa, toda a família, tudo sendo restaurado. E agora tem valor, porque a obra está sendo edificada, agora está faltando pouquinha coisa para ser concluída, agora tem valor. Para aí, esse negócio não é de Deus não. Porque se não quis iniciar no começo na obra, agora está chamando: vem, congregamos conosco. Não, vocês não vão ter parte. O Neemias falou: aqui não, aqui é homem de Deus. Nós sabemos que isso é laço. Nós sabemos que isso não é de Deus. Se fosse eu dizer: não, vamos lá. Neemias: não, vou ficar aqui. A obra de Deus é aqui, não é lá não. A restauração de Deus é aqui, não é lá não. Deus mandou ficar, foi aqui. Eu vim com um propósito de restaurar, foi aqui. Eu vim com um propósito, foi de restaurar, foi aqui. A mão de Deus está comigo, é aqui. A mão de Deus está comigo, é aqui. É aqui que Deus vai trabalhar, é aqui que Deus vai encher, é aqui que Deus vai restaurar. Não é eu que vou fazer. Não é para lá que eu vou.
pode estar até pouco, mas quem vai fazer é o Senhor. Quem vai multiplicar é o Senhor. Neemias buscou por aquele povo. Porém, Neemias também é um homem inteligente. Ele sabe que precisa buscar pela nação, precisa buscar pelos outros, precisa buscar também por si. 5,19 Neemias diz assim: porém, lembra-te, Senhor, de mim, o quanto eu fiz a este povo. Neemias está nos ensinando, não adianta você trabalhar, fazer pelos outros e esquecer de você. Porque a palavra de Deus nos diz assim, que Deus, Ele lembra da maldade dos ímpios. Mas também, Deus também lembra do que você faz na obra de Deus. Se Deus se lembra da maldade dos ímpios, então esta oração de Neemias é para você também. Lembra-te, Senhor, deste povo que está aqui nesta noite. Lembra das orações deste povo e abençoa conforme a tua vontade. E quando Deus lembra, irmão, é para abençoar. Quando nós falamos de lembra, não é que Deus esqueceu, é que Deus diz assim: agora eu vou abençoar. Agora eu vou estender a minha mão. Não é porque Deus quer achar bonita a mão estendida, é porque a mão de Deus estendida é a bênção de Deus descendo. A restauração dos muros foram feitos. Era um impossível. Era o que parece que não tinha mais jeito. Estava todo mundo disperso. Lá só tinha, quem tinha moral só eram os magistrados, tinha pessoas que eram escravas dos seus próprios irmãos. Mas quando chega um homem de Deus, faz estrago no inferno, e a obra de Deus é restaurada. E que nós possamos continuar confiando no Senhor, porque a obra de Deus foi feita por Neemias, mas Neemias foi usado por Deus. Não espere Deus descer e dizer, Deus descer e fazer. Quem vai fazer é você. A vez é sua. E Deus quer usar você. Deus quer usar você. Quando Neemias soube da situação, Neemias foi buscar quem poderia mudar a situação. E Neemias buscou e Deus fez. E Deus, todos aqueles que buscam a Deus em prol da sua obra, em prol da sua vida, Deus o fará, Deus o restaurará. Nunca vi um testemunho de uma pessoa dizendo assim: busquei a Deus e Deus não fez aquilo que era para ser feito, segundo a sua vontade. Não é a minha e nem a sua. Quando aceitamos Jesus, significa: Pai, faça a tua vontade. Quando nós buscamos a Ele, dizemos: Senhor, nos direciona assim como o Senhor direcionou a Neemias. Neemias passou, Neemias fez. Neemias tem um legado para aquele grande dia. E nós, o que nós teremos? O que nós iremos entregar para o nosso Senhor? Veio luta, veio barreiras, veio pessoas contra, mas Neemias permaneceu firme. Então, Neemias podia chegar lá em Jerusalém e olhar para o cenário e dizer: vou deixar tudo, deixar isso para lá. Não posso, porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Eu amo a Deus e amo a obra. Então não posso deixar para lá, porque a obra não é minha. Se eu deixar para lá, outro vem e faz. Então, faça, porque o que é para você fazer não é para outro. É para você, a não ser que você entregue de mão beijada. Eu não entrego. Agora, se você quiser entregar, problema seu. Então, Neemias chegou e fez na direção de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.